Sabe aquela sensação boa de tomar uma xícara de chá de ervas? É quase um ritual, né? Um momento só nosso. Mas já pararam para pensar no que realmente acontece a nível molecular dentro daquela xícara quentinha? Pois é, a ciência parou para pensar nisso. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Uma investigação para descobrir qual desses chás que a gente toma todo dia tem, de fato, o maior superpoder para a nossa saúde. E olha, a resposta pode ser bem surpreendente. Então, o que vamos fazer é acompanhar 3 ervas super populares, desde a planta até à nossa xícara, para ver qual delas leva a melhor nesse duelo científico. Ok, vamos lá conhecer os nossos competidores. Cada um deles tem uma história bem longa e uma reputação, digamos, de peso. Primeiro, a camomila. Um clássico, né? Essa flor é usada há séculos na medicina popular, todo mundo conhece, para relaxar, ajudar na digestão. É a figurinha carimbada em muitas casas. Depois vem o capim-cidreira. É uma erva tropical, sabe? Super popular em várias culturas. Não só pelo sabor, mas também por ser usado como anti-inflamatório e até calmante. Um competidor bem versátil, sem dúvida. E para fechar, a hortelã. Pensem bem, uma erva tão comum, tão do dia a dia, que a gente talvez nem dê muito valor. Mas, como a ciência vai mostrar, ela pode ser uma verdadeira potência. Certo. Agora, para a gente entender como foi feito o teste com esses chás, primeiro a gente precisa conhecer o vilão da história. E, claro, o herói que luta contra ele. Então, apresento-lhes os vilões, os radicais livres. Pensem neles como moléculas instáveis que aparecem no nosso corpo por processos normais, tipo até respirar. O problema é quando eles estão em excesso. Aí, eles começam a causar danos nas células, o que está ligado ao envelhecimento e a várias doenças crónicas. Mas, felizmente, o nosso corpo tem um sistema de defesa e os heróis dessa história são os antioxidantes. Muitos deles vêm do que a gente come e o papel deles é justamente esse: neutralizar os vilões e manter as nossas células saudáveis. São tipo os guarda-costas das células. Ok, mas como é que os cientistas medem a força desses guarda-costas invisíveis? Como é que se coloca um número no poder antioxidante de um chá? Afinal, é algo que a gente não vê, né? É aqui que a mágica da ciência acontece. Olha só, os cientistas usam uma substância química roxa chamada DPPH. Essa substância roxa basicamente imita os radicais livres. Aí, quando eles adicionam um chá, que é rico em antioxidantes, esses antioxidantes neutralizam a substância e a cor muda do roxo para amarelo. A lógica é simples: quanto mais amarelo ficar, mais poderoso é o chá. Então, vamos ao que interessa: os resultados. Como é que os nossos 3 competidores se saíram nesse desafio? Quem levou a melhor? A camomila, com todo o seu poder calmante, o capim-cidreira, com aquele toque cítrico, ou será que foi a hortelã, a mais comum de todas? A resposta está toda nos dados daquele teste de mudança de cor. E os resultados, gente, são muito claros. Se olharmos para o gráfico, dá para ver que tanto a camomila quanto o capim-cidreira têm sim alguma atividade antioxidante. Mas tem um deles que simplesmente se destaca. E muito. Sem margem para dúvidas. A grande campeã é a hortelã. O estudo mostrou que a atividade antioxidante dela foi muito, mas muito superior à da camomila e do capim-cidreira. E só para se ter uma ideia do tamanho dessa vitória, na concentração mais alta testada, o chá de hortelã neutralizou quase 90% dos radicais livres. É um resultado, uau, impressionante mesmo. E não foi um caso isolado. Para confirmar, os cientistas fizeram um segundo teste com outro método e adivinha? A hortelã ganhou de novo. Ou seja, a vitória foi mais do que confirmada, consolidando seu lugar como a campeã antioxidante aqui do nosso duelo. Ok, então temos uma campeã. Mas o que isso significa na prática? Para a nossa saúde? Para o nosso dia-a-dia? Olha que interessante essa citação que está logo no início do estudo. Ela basicamente diz que consumir alimentos de origem vegetal, como estes chás, está ligado a uma menor chance de ter doenças crónicas. E o motivo é exatamente essa proteção que eles oferecem. Ou seja, não é só sobre o gosto do chá, é sobre saúde. Mas, afinal, de onde vem todo esse superpoder da hortelã? A ciência tem uma resposta: vem de compostos naturais que existem na planta, como um chamado ácido rosmarínico.
É esse tipo de substância que funciona como um guarda-costas de elite para as nossas células. Então, a conclusão da ciência é bem direta. Aquela simples xícara de chá de hortelã, algo tão comum e barato, é, na verdade, uma fonte potentíssima de antioxidantes naturais. E isso, agora, tem carimbo da ciência. No fim das contas, este estudo mostra a ciência incrível que pode existir por trás de uma erva tão simples. E isso faz a gente pensar, não é? Que outros superpoderes podem estar escondidos aí na nossa despensa, em outros alimentos do dia a dia, só esperando para serem descobertos?